deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Não será Andrés Pereira, pelo menos não para a vaga do Arrascaeta, Arthur. São as aspas de José Boto. E eu fico muito confortável, porque eu acho que seria um tiro no pé, apesar de gostar do Andrés Pereira, mas eu acho que o clima realmente pesaria, Arthur. Apesar de gostar do Andrés Pereira, eu acho muito melhor evitar. Acho muito melhor evitar. É como se, vamos supor, quando eu era adolescente, moleque, namorei Suzane von Richthofen. Namorei, tive um caso. Namoramos por 3 anos. Fui muito feliz. Perdi o cabaço. Maravilhoso. E aí aconteceu o que aconteceu na vida dela. 20 anos se passaram. Ela sai da cadeia. E eu recebo um direct. Sou casado atualmente. Recebo um direct dela. E eu vou lá e falo, porra. Bateu saudade. Lembrei do tempo em que a gente se amou, não é verdade? E eu fui. É como se eu fizesse isso, pô. Trazer o Andrés Pereira é como se eu voltasse a ter o meu caso com a Suzane von Richthofen. Não preciso. Tô tranquilo, tô na paz, obrigado. Tamo junto. Se outro quiser arriscar aí, pô, valeu, boa sorte. Eu não preciso disso. Então tá tudo certo. Vamos lá. Até que o Botinho não falou muita coisa, não. Né? Não explanou muito, não. Mas eu confesso para você que eu não gosto desse tipo de entrevista. Não gosto. Eu prefiro que não fale nada, literalmente. E Jorginho? Jorginho? Não. Falar o quê? Falar o quê do Jorginho? Bom jogador. Eu preferiria muito que fosse isso. Muito. Mas eu tô com medo. Porque eu acho que o Botinho está botando as barbatanas de fora. E isso me dá uma preocupaçãozinha. Porra, chata. Eu tô com medo de falar porque eu tô parecendo chato, ranzinza. Mas o que eu fico pensando aqui? Eu penso isso desde que o Boto veio. Que teve uma live que eu fiz com o Rafa, lá na vinda do Boto, que eu falei pro Rafa, Rafa, o Boto nunca teve mídia. Nunca teve mídia. Agora no Flamengo, se ele se der bem, se ele for bem, se ele tiver título, ele vai saber o que é mídia. Ele vai saber o que é mídia. E aí a gente vai saber quem é o ser humano, quem é esse ser humano com mídia. O Boto nunca teve seguidor no Instagram. Os caras do Shakhtar Donetsk não seguiram ele no Instagram. E olha que ele fez coisa pra caralho lá. Os caras não pediam entrevista com ele, fazer live no YouTube, participar de canal no YouTube, igual ele tá participando. Não tinha isso, não. Agora ele tá chegando no mundo que ele pode olhar e falar, opa, cara, tô grandão aqui, tá? Eu sou o rei do Brasil, velho. Eu sou o rei do Brasil. E aí já começa a aceitar uma entrevistinha particular com o Flazoeiro, nada contra o Flazoeiro. Amanhã aceita outro canal. Aí depois de amanhã outro canal. Aí vem no Zona. Seria muito bem recepcionado aqui no Zona. A gente não ia fazer pergunta, né, de falar de contratação, porque a gente sabe que ele não vai falar nada, mas tudo bem. Mas eu começo a ficar com medo da barbatana de fora. Nuninho Oliveira colocou aí, o Boto é humilde. Isso não vai acontecer. Você fala com essa propriedade, Nuno, porque você nunca viu o Boto tendo isso. O Boto não teve essa mídia em Portugal. O Boto não vai ter essa mídia, não teve essa mídia na Ucrânia. Aqui ele vai ter. Aqui ele vai ter. E olha que ele tá bombando pouco ainda, tá? Pouco. Então, assim, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, aí tá vendo? O Pachuca já tá puto comigo, ó. Pô, tudo vocês reclamam. Não é uma reclamação. Eu fico preocupado, fico com medo. Por quê? Porque numa dessa o cara começa a falar demais. Igual o amigo que trabalhava com a gente aqui. Né? Trabalhava com a gente, não, pera. Trabalhou no Flamengo. Entendeu? Então eu tô com medo disso. Mas fico feliz que ele não falou muita coisa quando a menina perguntou do Jorginho. A única coisa que ele falou foi do Andrés. E, pô, tudo bem. Concordo com o Cleito. Pra mim é melhor. Também acho que ele não precisava falar isso. Também acho que ele não precisava chegar e falar, não é esse cara. Não sei o quê. Não, deixa quieto, velho. Deixa no imaginário, mano. Deixa pra galera, entendeu? Por quê? Porque é alimentar o povo maluco, cara.
Arthur, cara, eu vou por outro lado. Eu fico tranquilo com essa exposição dele, tá? Certo. E eu vou falar por que eu fico tranquilo. Pela Por quê? condução da forma como ele Ele traz responde. a informação. Certo. Ele falou do Andrés Pereira e ele trouxe a informação completa. Falou que não é esse camisa 10 que ele está imaginando. Ele falou que tentou na janela do início do ano para tentar uma possível substituição do Gerson. Então ele enxerga ele um pouco mais recuado, ou até mesmo jogando pelo lado direito. E eu acho que ele falou porque já não é mais um jogador que está na intenção do Flamengo. E aí, até aí, tudo bem. Ele apenas trouxe uma informação relevante sobre o caso. Quando ele vai falar do Jorginho, ele toma muito cuidado. Ele repete o que ele comentou há alguns dias atrás, que a bola está com o Jorginho. Então, o Jorginho vai tomar a decisão para o que é melhor para ele. E ainda diz, 90% das coisas que estão saindo são mentiras. Isso é legal. Isso é legal. Só que, ao mesmo tempo, ele pode estar jogando também o jogo. Exemplo. Tipo, vou falar que é mentira, mas tem coisa aí que é fundo de verdade. Tem fundo de verdade. Mas eu não vou confirmar para justamente não falar que a negociação tá boa. Tipo Andrés? Tipo isso. Você entende? Porque eu vi um cara falando no chat e concordo. Ele não falou que não contrataria de jeito nenhum. Ele não falou em nenhum momento que o Andréas não seria contratado. Ele só disse que o Andréas não será o camisa 10. E, cara, para mim, tá tudo certo. E eu sei qual é o teu receio, Arthur. Eu sei qual é o teu receio. Se eu ver de terno rosa, ferrou. Você só tá com medo de falar a verdade. Sabe qual é o teu medo? Dele se tornar um novo Marcos Braz, pô. É meu medo. Tá nas entrelinhas. Só que eu te garanto, o Boto, ele pode se tornar algo que talvez a gente nem espere, mas não será o Marcos Braz. Porque o Boto... Eu vou te falar, sabe por que ele cedeu essa entrevista? Por quê? Em respeito pelo cara que foi lá fazer a cobertura do Flamengo. Ontem o Flazoeiro fez uma pergunta bem pau mole. A pergunta vem muito no teor da importância do resultado, tendo muitos desfalques. Então é aquela pergunta que você levanta para o Felipe cortar. Isso é bem visto dentro do clube. É o trabalho do cara e tá tudo certo, irmão. Fez o seu trabalho. Você tá no direito, você viajou e você fez o que você tinha que fazer. Vamos dar uma moral pro cara? Vamos aqui, ó, permitir uma entrevista aqui no teor das perguntas. Só que aí eu tiro a primeira pergunta no balaio. Ó, a gente vai fazer essa entrevista aqui, mas a primeira pergunta vai ser essa. Eu te garanto que aquela pergunta estava encomendada. Entendeu? Pô, como é que foi a logística? Eu quero que se foda a logística, cara. Ponto, hein? O Henrique já comentou que ficou 13 horas, chegou lá na Venezuela, tinha um cara para cuidar de 50 pessoas para fazer lá o trâmite da entrada no país, né? Ele já tinha falado que eu queria saber, mas ela foi e levantou a bola e o Boto falou, eu valorizo esse time, o que eles fizeram, passaram horas dentro de um voo, isso e aquilo. Ele fez uma cronologia e essa pergunta foi encomendada. Ele queria responder sobre isso. Em contrapartida, ela foi e teve a liberdade para fazer as perguntas que ela queria. Juntamente, obviamente, o Flazoeiro deve ter feito ali, junto com a equipe dele, a condução das perguntas para ela pôr a palavra ao Boto. E tá tudo certo, cara. Eu não me preocupo com o Boto, porque até então ele só me mostrou que tá no caminho certo. Blindou o ninho do urubu. Tá fazendo um trabalho. Ele deu uma entrevista para a Flamengo TV com o João Guilherme, que ele fala que o técnico que ele teve a maior sinergia desde que ele começou a trabalhar no futebol foi o Felipe Luiz, porque eles têm ideias muito próximas. Ele fala sobre o Lohan, ele fala sobre a base. Sabe o que ele fala sobre a base? Que é errado você tratar um jogador como joia. Porque um jogador muito jovem, ele não pode ser tratado dessa forma, porque você não sabe como é que ele vai estar daqui a 2 ou 3 anos. Você acaba pressionando esse molequinho diretamente e ele pode não estar preparado psicologicamente
para enfrentar os desafios. Sabe o que ele falou do Lohan? Ele falou que o Lohan não está pronto para estar no profissional. Ele precisa dar um passo para trás para dar 3 passos para frente. O Boto entende o que o Lohan precisa fazer. E, obviamente, isso é um trabalho em conjunto com o Felipe Luiz. Então, cara, todo o trabalho do Boto até agora, para mim, tá tudo certo. Ele vem acertando em tudo. Ele diz que vai ter tempo para achar esse camisa 10. E vai ter tempo mesmo. A próxima janela só vai abrir uma semana antes do Super Mundial. Eu te garanto que nessa janela o Flamengo já pode estar com esse camisa 10 para ser reserva do Arrascaeta, já engatilhado. Então eu estou muito confortável, Arthur. Muito confortável. Eu acho que o Boto entendeu como se joga o jogo. Ele veio para o Brasil e aqui no Brasil, essa função dele, Arthur, é uma função que tem muito holofote. Na Europa, é uma função que o cara só tem o trabalho de fazer ali o trabalho por trás dos panos, fora das 4 linhas. Quem é confrontado de fato são os jogadores. Aqui no Brasil que a gente tem essa mania feia, essa cultura do diretor... De procurar o cara, né? Do PP de futebol, que é o cara que tem que ficar falando o tempo inteiro. Não é. Mas ele está entendendo como esse jogo tem que ser jogado. E para mim, Arthur, para mim ele vestiu a camisa 10, botou a faixa de capitão e está jogando direitinho, cara. Para mim ele está jogando esse jogo bem demais. E eu estou muito feliz, porque pela nossa cultura é bom a gente ouvir um pouco do Boto. E ele, para mim, tudo que ele disse até agora, ele não está expondo ninguém. Ele não está falando nada sobre contratação que não deveria. E, cara, para mim, ele até tranquilizou parte do torcedor que achou que o Andrés viria para ser o reserva do Arrasca. Isso é verdade. Não vai ser. Acabou e ponto final.